Deus. Amém, povo de Deus. A graça e a paz para todos. Shalom. Muito bom dia. Costuma a gente sempre pregar à noite, né? Boa noite. Mas glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom. E a misericórdia dEle dura para sempre. Amém. É motivo de alegria estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor, né? Louvo a Deus por esses 3 dias de conferência que Deus tem bradado, que Deus tem bradado sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Louvo a Deus por cada pessoa dessa casa. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Edeilson, homem de Deus, toda a sua família. Muitos, acho que já tem acho que tem quase 15 anos, né, pastor? Porque só de casado eu já tenho um século de casado. Então assim, e eu louvo a Deus, né? Tudo que eu aprendi, eu louvo a Deus pela vida do pastor Edeilson, sua família, né? Deus sempre coloca pessoas para estar perto da gente, momentos bons, momentos ruins, Ele sempre, né, está perto. E esses dias que o pastor ministrou, muito bom, né? Mensagem muito boa. Eu creio que edificou muito as nossas vidas. E uma das mensagens que o pastor pregou, falou sobre a túnica de José, né? A capa de José. Então assim, é um privilégio para nós ter essa capa, né, pastor? E às vezes a gente não entende porque muitas pessoas têm esse ciúme, essa inveja, esse ódio. É porque a gente carrega uma capa, pastor. E essa capa não foi um homem que deu, essa capa foi o Pai que deu para nós. Então não tem para onde a gente correr. A gente tem que passar pelo processo até chegar ao propósito por causa dessa capa. Essa capa foi dada para nós. E por isso que muitas das vezes há momentos na nossas vidas a gente não entende por quê ou porquê. Mas em tudo tem um propósito, é por causa da capa. Essa capa de autoridade, essa capa de presença. Glória a Deus, amém, querido? Então quero trazer uma palavra aqui para o meu e para o seu coração nessa noite. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Eu acredito que se você está aqui é porque você tem sede e fome da presença de Deus. Amém? Então quando a conferência fala sobre toque, o evangelho, o pastor Demis sempre prega aqui, e ele fala que o evangelho é o evangelho de toque. Nós temos que entender isso, porque, querido, eu acredito, eu tenho certeza, quando nós entendemos isso, ser tocado pelo Senhor, nossa vida é transformada. Não existe um evangelho de toque onde a pessoa é tocado pelo Senhor e continua a mesma coisa. E nós temos vivido isso, nós temos sido um testemunho vivo disso, que o Senhor, Ele tem tocado as nossas vidas, pastor, que o Senhor tem tocado com o fogo dEle sobre o nosso ministério, sobre cada pessoa. A gente olha assim para pessoas e vê, não, é o toque de Deus. É o toque do Senhor.
Mas nós entendemos que há um tempo determinado para tudo. Há um tempo determinado. Então a gente, eu estava meditando nessa palavra e me veio Rian na minha mente. Rian é um testemunho vivo que é o toque de Deus. A gente senta com esse homem só para ouvir revelação da palavra de Deus. Então assim, isso é um toque de Deus. Deus está tocando as nossas vidas. Porque só quem tem um poder para tocar e transformar e trazer uma revelação é o Senhor. E muitas das vezes, pastor, às vezes a gente quer que acontece, mas o toque de Deus é no tempo certo. E a gente tem visto muitas pessoas, Deus tem tocado pessoas, Deus tem levantado pessoas. Porque, querido, há um tempo determinado do Senhor. Há um tempo. É por isso que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, querido. Abre a sua Bíblia em Atos 9. Glória a Deus. Querido, hoje é a noite de você buscar o Senhor mais ainda. Não que você não sentiu, eu creio que desde o primeiro dia dessa conferência você tem sentido o toque de Deus. Mas hoje é a noite de você sentir um toque diferente. Porque o fogo, querido, o fogo ele faz a gente se achegar mais para perto de Deus. O fogo ele faz a gente se achegar mais para perto do propósito de Deus. Antes de entrar no texto, a palavra fala que quando Moisés, acontece tudo aquilo com ele no Egito, e ele tem que sair foragido. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 3 que Moisés ele começa a ver um fogo. Moisés ele começa a ver uma sarça pegando fogo, e aquilo atraiu ele para se chegar mais para perto daquele fogo. E Moisés estava passando por um momento não muito bom, porque Moisés estava como se fosse um foragido, andando longe de casa, longe da sua família, longe do seu pai, da sua mãe. Estava no deserto. E a palavra fala que aquele fogo, aquela sarça começou a pegar fogo, e Moisés não, achou algo diferente. Moisés falou: não, eu tenho que me chegar mais para perto. Porque o fogo, querido, ele nos atrai para a gente chegar mais para perto do propósito. Sim, o fogo, ele faz a gente entrar em uma dimensão muito forte. E muita gente não vai entender. O fogo, ele faz a gente entrar na sintonia dos céus. E quando Moisés começa a chegar para perto daquele fogo, o Senhor dá uma ordem para Moisés: tira o sapato dos pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. O Senhor estava falando para Moisés que a promessa ainda está de pé. Ei, querido, em nome de Jesus Cristo, o momento que a gente está vivendo não determina o nosso futuro. Sim, o momento que Moisés estava vivendo não estava determinando o projeto que Deus tinha para ele. Então aquele fogo falou: Moisés, você tem uma promessa. O Senhor te escolheu, mas eu acredito que aquele fogo, Deus estava querendo falar: Moisés, agora você tem uma missão de libertar aquele povo do Egito. E só, querido,
Deus só levanta libertador. Deus só levanta homem de Deus e mulher de Deus que está pegando fogo. E quando eu falo, querido, pegando fogo, eu não estou falando que você toda hora está no mistério, rodando, pulando. Não! Pegando fogo é você entender para que você foi chamado. Independente de qualquer coisa, mas você não esquecer do chamado de Deus. Independente se está bom, se está ruim, mas você fala: não, Deus me chamou. Eu tenho uma palavra e eu tenho um fogo queimando dentro de mim. Sim, é isso, querido. E Moisés entendeu isso. Não, Deus me chamou, está de pé. E Deus falou: Moisés, eu estou contigo. Eu estou contigo. Então o fogo, querido, o fogo desperta aquilo que está adormecido dentro de nós. Querido, essa conferência está rodando chave dentro de nós, está rodando chave dentro de pessoas. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. O fogo de Deus desperta o chamado. É por isso que quando aqueles dois no caminho de Emaús estava triste, estava desnorteado, estava sem direção, quando Jesus começou a conversar com eles, quando Jesus partiu o pão, ele falava assim: não ardia o vosso coração, quando ele falava da Escritura. O fogo faz arder o nosso coração, querido, de entender: ei, eu fui chamado para pregar, eu vou pregar. Eu fui chamado para cantar, eu vou cantar, independente de qualquer coisa, querido. O fogo faz isso, pastor. O fogo vai ter momento, querido, que talvez você não está naquele, mas existe uma brasa dentro de nós, que a gente vai entender para que a gente foi chamado. Amém? Então o fogo faz isso tudo, querido. Eu quero falar sobre um rapaz, um homem chamado Saulo. Eu quero pregar sobre esse camarada nessa noite. A palavra fala sobre um homem chamado Saulo de Tarso, querido. O camarada que ele matava em nome da lei, ele prendia em nome da lei, ele pensava que estava fazendo certo. E a palavra fala que esse camarada, ele era o cara do momento. Era um camarada que não gostava de ouvir falar sobre Jesus, que ele pegava uma carta para ir lá prender, para ir lá calar, né? Era um camarada, era um ditador. E o versículo 2 fala que chegou um determinado tempo que ele pega uma autorização, uma carta, para ir até o povo, que o povo estava adorando a Deus, estava pregando a palavra de Jesus, e ele estava disposto a prender, o que seja homem, que seja mulheres, naquele momento. A palavra fala, querido, que a letra, o pastor pregou aqui ontem, que a letra, só a letra mata. Nós temos que ter esse fogo dentro de nós. Nós temos que ter essa presença para a gente entender isso tudo, para a gente ter uma revelação do Senhor. Tinha que ter alguém, querido, para parar esse homem. E a palavra fala que no meio do caminho uma luz aparece para esse homem. Aparece
o nosso Senhor, aparece o grandão da Galileia, Jesus aparece, uma luz aparece para ele. E quando essa luz aparece, a palavra fala que esse homem ele cai, querido. Eu sempre costumo falar, quando eu estou ministrando para algumas pessoas, evangelizando, que não tem como, não existe uma luta entre nós e Deus. Chega um tempo que a gente não fala: Deus, o Senhor venceu, não tem como. E a palavra fala que Saulo ele cai agora, ele cai sem enxergar. E a palavra fala que ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele fala: quem és tu? E Jesus fala: eu sou Jesus que tu me persegue. Querido, eu quero que você entenda aqui nessa manhã que você foi chamado com um propósito. Você foi chamado com um propósito. Muitas das vezes, querido, às vezes a gente usa essa palavra mais para evangelizar pessoas. Mas aqui, querido, eu entendo que serve uma palavra para nós que já somos cristãos, para nós que já servimos ao Senhor. Chega um momento, querido, que a gente tem que se render. A gente tem que se render diante do Senhor, querido. É como João Batista, ele fala que ele cresça e que eu diminua. Mas muitas das vezes, querido, a gente quer crescer mais do que o Senhor. E chega um momento que nós temos que se render. Esses dias eu ouvi um testemunho de um cantor chamado Fernandinho, que ele fala que chegou um momento que ele estava com o melhor relógio que ele ganhou de presente do filho dele, a melhor roupa e um sapato muito caro que ele estava usando. Chegou um momento que os assaltantes chegam até ele e falam assim: eu só quero que você, a gente não quer fazer nada com você, eu só quero que você se renda, eu só quero que você levante as suas mãos, só isso. E ele falando a reflexão, às vezes Deus, Ele quer isso de nós, querido. Ele quer que a gente se renda diante dEle. Ele quer que a gente levante as nossas mãos diante dEle. E quando esse camarada ele cai no chão, ele se rende, ele pergunta quem é. Entenda uma coisa, querido: quanto mais o propósito é grande, o processo vai ser grande também nas nossas vidas. Está passando pelo processo, está passando pelo deserto, está passando por luta, querido, não murmure, porque vai ser muito grande o propósito de Deus na sua vida. Vai ser muito grande, vai ser tão lindo, querido. Vai ser muito grande. Então aquele camarada que estava ali para prender, para matar, para machucar, agora aquele camarada está caído. E agora aquele camarada está... O versículo 8 fala: e Saulo levantou de terra e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pelas mãos conduziram a Damasco. Ele não estava enxergando nada. Uma das coisas que o Senhor, quando Ele quer tocar em nós, uma das coisas que o Senhor quer mudar, quer tocar, é na nossa visão, querido. Porque muitas das vezes, quando fala tocar na nossa visão, é tocar em nós, é mudar nossa caminhada. Porque muitas das vezes, querido, o que tem às vezes impedido pessoas crentes de receber grandes coisas do Senhor, muitas das vezes é a visão que tem, que não deixa de jeito nenhum
Não troca de jeito nenhum pela visão de Deus. Ah, não, eu penso assim, é meu jeito, é aquilo. Não! O que Deus tem para ti é bem melhor. A visão de Deus é melhor, os planos de Deus é maiores do que o nosso. Ah, não, é porque eu sou assim. Ah, não, minha visão é essa e ponto, acabou. Não! O Senhor quer tocar na nossa visão, o Senhor quer tocar em nós, querido. Nós temos que se render diante de Deus. Amém? E vai chegar um tempo, querido, que às vezes, claro que o Senhor trabalha no coletivo, mas chega um tempo, querido, que o Senhor quer trabalhar no individual com nós. E a palavra fala que Saulo, ele ficou 3 dias no tratamento de Deus, 3 dias de reflexão de Deus, 3 dias, querido, 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, 3 dias que o Senhor estava tratando a vida daquele homem, 3 dias que ele estava no escritório sendo tratado. Chega um momento nas nossas vidas, querido, que é eu e Deus, é você e Deus, não tem para onde a gente recorrer. Às vezes a gente liga para um irmão, não, a gente liga para um amigo, não tem ninguém, é só você e Deus e o seu travesseiro, querido. Ei, é você e Deus. É 3 dias. Me fez lembrar um propósito que o pastor fez, com os olhos tampados. É 3 dias sem você olhar, ver o mundo. É 3 dias você desligado totalmente do mundo. É um trabalhar de Deus. É 3 dias sem você sentir a vontade da carne, porque você está sem comer. É 3 dias de briga entre a carne e o espírito. É 3 dias o Senhor falou assim: eu tenho que mudar, eu tenho que rodar uma chave dentro desse homem. É 3 dias que o Senhor fala: não, ele quer matar, mas eu quero que ele comece a pregar sobre a vida. Ele quer prender, mas eu quero que ele pregue para libertar. Porque a palavra, ela liberta, a palavra traz cura. É 3 dias, querido, que ninguém quer passar. Talvez é 3 dias que os dias maus chegam nas nossas vidas. É 3 dias que você fala: por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? É 3 dias que você sente saudade daqueles momentos bons. Mas é 3 dias que vai mudar a sua vida. Sexta, sábado e domingo. É 3 dias que o Senhor está ministrando no meu e no seu coração, querida. É 3 dias que a gente está ofertando para Deus uma oferta que talvez faz tempo que a gente ofertou. Você queria estar aqui agora nesse momento? Talvez não. Talvez você fale assim: eu queria estar na minha cama dormindo. Mas é 3 dias que você está dando para Deus algo que você nunca deu, querido. Só que Deus não esqueceu de você, não. Ei, José, Deus não esqueceu de você, não. Sim, Deus não te esqueceu. Ei, Moisés, Deus não esqueceu de você, não. Sim, é 3 dias para você entender que não é na sua força, é na força de Deus. É 3 dias que o Deus está ministrando que você não foi chamado para matar, você não foi chamado para prender, você não foi chamado para julgar. São 3 dias. E nesses 3 dias, querido, Deus vai usar pessoas
que você menos espera. Deus sempre nos surpreende, pastor. Às vezes a gente está passando por um momento de aperto, um momento difícil, e às vezes a gente pensa, fulano, ciclano, que Deus sempre vai usar pessoas que a gente menos espera. A palavra fala que existia um camarada, um profeta, passando por um momento difícil, uma fome. Deus manda ele ir para a casa de uma viúva que está passando por um momento difícil, e Deus manda ele para a casa dessa viúva. Então Deus nos surpreende. Deus, Ele sempre nos surpreende, querido. Deus, Ele tem os seus de plantão, amém? Deus sempre tem os seus profetas de plantão. Deus sempre tem. E a palavra fala no versículo 10, que Deus dá uma visão para um homem chamado Ananias, e ele fala: eis-me aqui. E o versículo 11 fala: e disse o Senhor: vai, levanta, vai para a rua chamada direita, e pergunta para a casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, eis que ele está orando. Esses 3 dias, querido, Saulo agora já está orando. É 3 dias que ele está passando, meditando a transformação, está orando. Então o Senhor dá uma visão para Ananias e fala assim: ele está orando, vai lá. Aí penso eu que Ananias fala assim: Senhor, será que o Senhor não errou o endereço, não? Será que o Senhor não errou esse chamado, essa emergência? Porque o único Saulo que eu conheço é um que prende, é um que mata. Querido, nós temos que estar sintonizados na sintonia dos céus. Nós temos que estar ligados nos céus, porque senão, quando o Senhor manda a gente trazer uma palavra de vida, a gente vai trazer uma palavra de morte. E Ananias fala: não, tem alguma coisa errada, esse homem prende. E muitas das vezes, querido, a gente quer brigar com Deus. Deus fala: não, você tem que ir. Mas Deus, não tem jeito. E a palavra fala assim, o Senhor fala: Ananias, escuta uma coisa, você está vendo só o presente, ou talvez você está vendo o passado desse homem. Sim, é esse cara mesmo, mas eu estou vendo o futuro dele. O Senhor estava falando para Ananias: Ananias, esse camarada está perto de sentir um toque de fogo. O Senhor queria falar para Ananias: Ananias, esse camarada nunca mais vai ser a mesma pessoa. Querido, eu sempre falo e gosto de estudar a mensagem desse camarada, que esse camarada ele sentiu o toque verdadeiramente de Deus. Ele sentiu o toque de fogo, querido. Sabe, pastor Denis, sentiu o toque de fogo. Vai vir momentos ruins, pastor Denis, mas querido, sentir um toque de fogo é você falar assim: ei, o meu alvo é Cristo. Ah, mas fulano está falando de você, deixa eu falar, meu alvo é Cristo. Ah, mas tem isso. Ah, está acontecendo isso, querido, meu alvo é Cristo. Ei, meu Deus. Queridos, quando a gente não tem um toque de fogo de Deus, a gente não tem direção, a gente não sabe o que a gente quer. Ah, mas a igreja, querido, você vai ficar em um ano você vai passar por 10 igrejas, porque você vai ver que o ser humano é falho, vai errar, vai falhar, mas meu alvo é Cristo. Ei, meu alvo é Cristo. Ah, tá vindo vento, o meu alvo é Cristo. Porque quando nós não entendemos isso: ah, hoje eu não vou para o culto, não, não estou. Ah, hoje eu não amanheci, beleza. Querido, o nosso alvo é Cristo. Eu quero é Cristo, eu quero o Senhor. Ah, não estou bem, mas eu vou arrastando,
Nem que eu chego lá no culto e falo, eu não trouxe nada para a mesa, eu não trouxe nada, apenas uma fome, uma sede. Eu quero é Cristo. Então Ananias foi lá, e o Senhor fala para ele, fala assim: vai, porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome gentil diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. O Senhor estava falando: esse para mim é um vaso escolhido. E todo vaso, querido, precisa passar pelo processo no fogo. Todo vaso, querido, tem que passar pelo processo. Ah, está doendo, é o processo, querido. Muitas das vezes a nossa vontade é ir para a mesa sem estar preparado, sem passar pelo processo. Qual é a serventia de um vaso que está trincado, está rachado, e para a mesa, querido? Não tem nenhuma. O que esse vaso vai conseguir? Não vai ter o propósito dele. Então muitas das vezes o vaso é passado pelo fogo, muitas das vezes o vaso é amassado, mas é o processo do vaso. E o Senhor fala: esse para mim vai ser. E o versículo 17, querido, é algo muito forte. E Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que se tornes que veja. Um homem que está cego, agora ele vai ter uma visão dos céus, uma visão diferente, e que seja cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que apareceu no caminho, me enviou para que você se torne a vez ser cheio do Espírito Santo. Nós como igreja, nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos ser cheios do Espírito. O que faz a gente permanecer de pé no propósito é ter a presença do Espírito, do fogo dentro de nós. E o versículo 18 fala: e logo se caíram dos olhos uma escama, e recuperou a vista, e foi batizado. As escamas têm que cair dos nossos olhos, querido. Nós temos que ter a visão dos céus. Nós temos que ter a sintonia dos céus. Nós temos que entender que nós temos que perder a nossa razão para a razão de Cristo prevalecer dentro de nós. Sim, nós temos que ter a visão dos céus. E agora, querido, esse homem agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido e pregar a palavra de Deus. Agora não é qualquer pessoa, é um homem que tem uma nova visão e está cheio do fogo de Deus. Sim, é um camarada que fala assim: o viver é Cristo, eu quero é Cristo. Querido, um camarada que foi tão assim, cheio do fogo, que ele fala assim, ele nem teve mulher, não teve família, ele fala: eu quero Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo. É isso que Deus quer fazer com a igreja, querido. É isso que Deus quer fazer com nós. É um camarada que estava ligado agora nos céus. Deus falava com ele, Deus mandava, ele ia. É um camarada que chega em um momento, por ele ter libertado uma pessoa. É um camarada que apanhou, praça pública, foi humilhado,
e foi preso. Mas ele murmurou não. A palavra fala que ele na prisão, ele começa a adorar o Senhor. Imagina aí, querido, você passando por um momento difícil, você preso, você apanhou, você sentindo dor, e você está dentro de uma prisão. Você tem todos os motivos para falar assim: Deus, o culpado é o Senhor. Por que eu estou aqui? Eu só não estou fazendo o que o Senhor mandou. O Senhor me chamou para quê? Para estar nessa situação? Mas não, ele foi tocado pelo fogo. E homens que foi tocado pelo fogo de Deus, ele não entende isso. Chega meia-noite, ele começa a adorar ao Senhor. E ele cantava: só me resta te adorar, Senhor, te adorar, Senhor. Independente de qualquer coisa, só nos resta adorar o Senhor. Ei, as finanças estão ruins, está difícil, adora, querido. Só nos resta adorar. Ei, a saúde não está bem, ei, só nos resta adorar. Só nos resta adorar, querido. E ele fala: Silas, bora adorar nesse lugar. Porque eu fui tocado pelo fogo. E a adoração muda o ambiente. A adoração muda o ambiente. Ele quer dizer: Silas, eu fiquei 3 dias numa reflexão, cego, sem enxergar, sem comer, porque Deus queria mudar a minha visão. Eu prendia, eu perseguia. Silas, bora adorar, porque vai acontecer um terremoto neste lugar. Vai acontecer um terremoto nesse lugar. E quando ele começou a adorar, as cadeias foram abertas, pessoas foram libertas. Quando ele começou a adorar, querido, o fogo de Deus caiu naquele lugar. Ei, fomos chamados para incendiar a nossa cidade, querido. Fomos chamados para incendiar o Brasil. Nós carregamos algo dentro de nós. Nós carregamos fogo. Fogo. Não seja obeso espiritual. Não queira só o fogo só para você não, querido. Adoração muda o ambiente. E a palavra fala que tinha um carcereiro, querido. Um camarada que ficava com a chave. Um camarada que prendia, que soltava, mas estava preso. E ele chega para ele, fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Paulo fala: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele quis dizer assim: seja tocado por esse fogo. Seja tocado por esse fogo. Quando nós provamos, querido, desse fogo, nunca mais a gente é o mesmo. Sabe, igreja, não tem como a gente falar que foi tocado pelo fogo e continuar a mesma pessoa. Nós temos que ser diferente. Nós temos que ser diferente. Paulo nunca mais foi o mesmo. Paulo agora ele começa a pregar o evangelho, começa a escrever carta até dentro de prisão. Ele começa a pregar o evangelho do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer com a igreja, querido. Porque quando nós temos o fogo, nós não temos medo, querido. Nós obedecemos a voz de Deus. Nós obedecemos a voz de Deus, querido. Nós entendemos para quem a gente foi chamado. Você foi chamado? Sim. Mas você precisa do fogo. Nós precisamos do fogo no nosso ministério. Nós pregadores, nós precisamos do fogo.
do fogo. Porque quando a gente adorar na pregação, pessoas têm que sentir esse fogo. O ambiente tem que mudar. Em nome de Jesus. O fogo, querido, nós só podemos dar o que a gente tem. É por isso que aqueles dois homens falaram assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho fogo, eu carrego um fogo de Deus dentro de mim. O fogo de Deus, ele tem um poder, querido, de trazer um paralítico que está na porta, trazer ele andando para dentro do templo. Então esse fogo de Deus vai trazer pessoas para dentro do templo, vai trazer pessoas para o propósito de Deus. É o fogo de Deus. Amém, igreja? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Existe uma unção de Deus sobre este lugar, querido. Talvez você pense que já acabou o seu ministério. Não, querido. Você precisa do fogo de Deus na sua vida. Você precisa ser tocado pela essa presença. Não queira sair dessa conferência da mesma maneira que você entrou, querido, porque você foi chamado para esse lugar para sentir o toque de Deus, toque de fogo, fogo. E eu quero fazer um ato profético nessa noite, querido. Eu quero fazer algo diferente nessa noite. Só você, querido, que anseia, que queira mais para o seu ministério, para a sua vida. Eu convido você a vir aqui na frente. Eu convido você a se prostrar aqui na frente, diante do Senhor, e pedir ao Senhor esse fogo. Pedir ao Senhor esse toque de Deus. Pedir ao Senhor esse toque de Deus. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Eu convido a igreja toda, querido. Pode vir. Você está em uma conferência, toque de fogo. Você está em uma conferência, querido. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Toca nossos lábios, perdoa os pecados. Espírito de Deus, toca sobre nós e aviva-nos, 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 Senhor. E vem, Espírito Santo, vem.
aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, tudo é escrito. Aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, tudo é escrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez fazer. Espírito Santo, Sim, Pai amado, Pai querido, nós apresentamos a igreja do Senhor nas tuas mãos, Pai. Nós te pedimos a presença do teu Espírito sobre nós, Pai. O teu Espírito nos traz a cada dia a direção certa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a tua igreja, meu Pai, venha entender, Senhor, a revelação dos céus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o teu Espírito venha fluir, 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 fluir sobre a tua noiva, Jesus. Sobre a tua noiva, Jesus. Queremos ser tocados pelo teu fogo, Deus. Queremos ser tocados pelo teu fogo, Deus. Te adoramos, Espírito. Te adoramos, Senhor. vem com fogo em toda a sua glória. Adora Ele, adora Ele. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Sim, Deus. Quero apresentar a igreja do Senhor, Pai. A oração que eu faço nessa manhã, Pai, que o Senhor venha estar curando a tua igreja, Jesus. Que o Senhor venha estar dando uma visão dos céus para a igreja, Pai. Cura a tua noiva, Jesus. Oh, Espírito de Deus, guarda a tua noiva, Senhor. O nosso alvo, Senhor, é Cristo. Que o Senhor venha estar curando emocional a tua igreja, Jesus. Sim, o Senhor venha estar curando a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Cada dia o Senhor venha estar incendiando a tua noiva, Pai. Incendeia esse ministério, Pai. Vem com o teu fogo sobre esse ministério, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Dê um aplauso a Jesus, querido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir no seu lugar. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.